Então, nós vamos dar continuidade hoje ao estudo do livro de Gálatas, no capítulo 5. E os irmãos que puderem abrir as escrituras para acompanhar. E aqui no versículo 1, na primeira parte do versículo 1 do capítulo 5 de Gálatas, Paulo fala: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Em outras versões fala: Firmemo-nos, portanto, na liberdade com que Cristo nos libertou, né? Fiquem firmes, vamos nos fortalecer, vamos ficar firmes na liberdade que é Cristo. E eu gostaria também de pedir aos irmãos que pudessem abrir as escrituras em João, no capítulo 8, no versículo 33. Então, nos capítulos anteriores do livro de Gálatas, no capítulo 3 e 4, Paulo, ele falou que nós somos descendentes de Abraão por meio da fé em Cristo, e também, desse modo, nós somos herdeiros. Em João, no capítulo 8, no versículo 31, Jesus ele estava pregando aos judeus, né? E ele disse aos judeus que estavam crendo no que ele estava falando: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, quem são os verdadeiros discípulos de Cristo? Aqueles que acreditam e aqueles que permanecem na palavra de Cristo. E no versículo 32, Jesus continua falando: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e nunca servimos ninguém. Como dizeis tu, sereis livres? Então os judeus eles não entendiam as palavras de Cristo, porque para eles já eram livres por serem descendentes de Abraão. Então Jesus ele lhes respondeu: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus estava falando que o servo, o escravo, ele não fica para sempre em casa. Ele fica durante um tempo, ele fica porque ele precisa cumprir a sua obrigação. Se ele descumprir a qualquer hora, o seu dono, o seu senhor, ele pode vender o escravo para outro, ele pode se desfazer daquele escravo. O escravo, ele pode ficar, cumprir aquele tempo de trabalho, mas ele não vai ter direitos. E ele está ali por obrigação. E Jesus, ele quer nos convidar não para esse jugo de escravidão, mas para sermos herdeiros, cordeiros com ele, das promessas, das suas promessas. E ele fala que nós ficaremos com ele para sempre, não como escravos, mas como filhos e libertos do pecado. E ele continua: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem, sei que sois descendência de Abraão, eu sei que vocês são a descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Vocês são descendentes de Abraão, só que vocês procuram me matar. E eles não conseguem compreender as palavras de Jesus. E Jesus continua: Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai.
E eles responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. E Jesus disse-lhes: Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. E ele está se referindo aqui à fé. Nós falamos isso no capítulo 3 de Gálatas, e ele faz essa comparação, que nós somos filhos de Abraão, não como os judeus, mas sim filhos pela fé. Não é porque somos hebreus ou somos judeus. Não é por raça, não é por DNA e não é por descendência. Mas nós somos filhos de Abraão pela fé. Que assim como Abraão ele confiou em Deus, nós também temos essa confiança. Então Jesus ele falou: Se fosses filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Então, os judeus disseram para Jesus: Nós não somos nascidos de fornicação. Temos um pai que é Deus. E Jesus continuou no versículo 42, disse-lhes, pois Jesus: Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amareis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Então ele fala: se vocês fossem realmente filhos de Abraão, vocês iam me amar, vocês iam compreender e saber que eu não vim de mim mesmo, eu vim enviado de Deus. Porque não entendeis a minha linguagem, porque não podeis ouvir a minha palavra. Então, tudo aquilo que Jesus falava, eles não conseguiam compreender, e além disso, eles ficavam com muita raiva de tudo aquilo que Jesus falava. Vós tende por pais ao diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, em João 8:35, fala que o escravo, ele não fica para sempre em uma casa. Ele adiciona, né, uma comparação tirada das leis e da política, no sentido de que um escravo, embora ele possa poder por um tempo, ele tem um poder por um determinado tempo, ainda ele não é herdeiro da casa. Então, isso aconteceu com o povo hebreu. Eles foram escolhidos, eles eram escravos e eles tiveram um poder por um tempo. Eles tinham a lei, diferente de todos os outros povos. Mas eles não eram herdeiros verdadeiros. Somente são herdeiros verdadeiros aqueles que ouviram, compreenderam e aceitaram a mensagem de Jesus. Ainda não é herdeiro da casa, da qual infere que não há liberdade perfeita e durável, mas o que é obtido através do Filho e somente através de Cristo, essa liberdade permanece para sempre. Dessa maneira, ele acusa os judeus de vaidade, embora nenhum escravo possa, ele pode, só Jesus pode, dividir ou conceder a herança, como ele quiser, e assim ele fez conosco. O escravo, ele pode se manter naquele trabalho, mas ele não vai ser herdeiro, ele não pode dividir, ele não pode conceder a sua herança,
mas Cristo pode, e assim ele o fez. Nosso Senhor parece aqui se referir ao envio de Ismael, mencionado em Gênesis 21, 10 ao 14. Somente aqueles que são filhos genuínos podem herdar a propriedade. Se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O escravo obedece por medo e os herdeiros obedecem por amor ao pai. Embora um bom filho deva obedecer ao pai e à sua lei, ele teme, respeita e o ama. Então vamos continuar aqui no versículo 1 de Gálatas. Firmemo-nos, portanto, na liberdade com que Cristo nos libertou, e não nos submetamos outra vez ao jugo da escravidão. E o que Paulo estava dizendo é exatamente o que Jesus disse. Nós fomos libertos por ele do pecado. E não podemos voltar à vida de escravidão do pecado. Eis que eu, Paulo, vos declaro que se vós vos circuncidardes, de nada vos servirá Cristo. E testifico novamente a todo homem que for circuncidado que ele está obrigado a observar toda a lei. Cristo torna-se sem efeito para que vós que procurais a justificação pela lei, vós decaístes da graça, porque nós, pelo Espírito, guardamos a esperança da justiça pela fé. Então, Paulo fala aqui que se as pessoas continuarem colocando a sua fé e a sua esperança meramente nos rituais judaicos, não de nada serve o sacrifício de Cristo. Então, eles continuavam achando que eram obrigados a circuncidar-se e guardar todos os rituais, né, judaicos, e Paulo fala que não, se eles quisessem guardar a lei como uma forma de justificação e eles, por meios próprios, quisessem obter a graça perante Deus, de nada ia servir o sacrifício de Cristo. Eles iam perder a graça de Cristo, porque nós, pelo Espírito, guardamos a esperança da justiça pela fé. Então, nós guardamos sim a lei de Deus, mas nós guardamos pelo Espírito e não com as nossas próprias mãos e as nossas próprias forças. Guardamos a esperança da justiça pela fé, assim como Abraão fez. Porque em Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão valem de nada, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem. Quem, pois, vos atrapalhou para não obedecesses à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E depois de defender esse seu apostolado e a sua mensagem de justificação pela fé que Paulo fez no início da carta de Gálatas, né? Primeiro ele justificou que ele era sim um apóstolo de Cristo, que ele recebeu o evangelho não de homens, mas de Cristo, e ele falou toda a sua mensagem da justificação pela fé, que era somente por Cristo que os homens alcançariam graça diante de Deus. Agora Paulo, ele aplica essa doutrina na prática da vida cristã.
E ele enfatiza que a doutrina correta resulta em uma vida correta. E o seu argumento é que a santificação é uma consequência da justificação. A vida da fé genuína é mais uma consequência da justificação. É mais que crer na verdade divina, é também a produção do fruto divino. Então, o que vamos diferenciar que a pessoa tem, ou que nós temos, uma fé genuína ou não, é a produção do fruto, o que essa fé produz. E a liberdade que Cristo nos concedeu é para viver na justiça, no poder do Espírito Santo. O padrão de santidade de Deus, ele não mudou. Então, Deus, ele quer que nós cumpramos todos os mandamentos e para isso ele fez as suas leis, mas ele não quer que nós estejamos mais embaixo do jugo da escravidão, onde as pessoas cumpriam a lei não por amor, e sim por temor a Deus e temor aos homens também. Eles tinham medo dos castigos e das consequências em não cumprir a lei. E o que Paulo está dizendo, que essa liberdade que nós temos como cristãos, né, libertos com Cristo, é para vivermos na justiça pelo poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos ajuda a discernir o que nós podemos ou não fazer, o que devemos ou não fazer, porque nós em tudo pensamos o que estamos fazendo é agradável ou não aos olhos de Deus. E com esse pensamento, esse intuito, nós temos essa liberdade, mas é uma liberdade no padrão da santidade de Deus e não no padrão do mundo. Como deixa claro no Sermão do Monte, Jesus não quer apenas o cumprimento externo, mas a perfeição interior, por meio do seu Espírito Santo. Os crentes, eles adquirem a habilidade para levar uma vida de justiça interior. Essa justiça não é a justiça externa, e é isso que Cristo estava dizendo, mas sim a justiça interior, que começa dentro de cada um de nós e depois ela se mostra externamente. Então vamos ver o que Jesus disse no Sermão do Monte, que está em Mateus 5, no versículo 17. Jesus fala: não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Porque, na verdade, eu vos digo, até que passe o céu e a terra, um iota ou um traço de letra não passará da lei, até que tudo seja cumprido. Portanto, qualquer que quebrar um destes mínimos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor do reino do céu. Aquele, porém, que os praticar e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. E no versículo 20, eu vou ler novamente, porque isso é uma mensagem que Jesus, ele quis passar para todos os cristãos e Paulo também. Então, nós devemos entender o que Jesus quis dizer para nós nos dias de hoje. Porque eu vos digo que se a vossa justiça, a nossa justiça, a justiça pessoal, não por medo da lei, não por medo das pessoas, mas se a nossa justiça pessoal, do nosso entendimento da palavra, não exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, que era uma justiça principalmente
externa e não interna, se a nossa justiça for menor que a deles, de modo algum entrareis no céu. Então, Jesus, ele quis nos dizer que nós não devemos abolir a lei. Ele não veio para abolir a lei, ele não veio para diminuir os profetas, ele não veio para quebrar os mandamentos, ao contrário, ele veio para cumprir os mandamentos e ele fala que nós devemos praticar e ensinar os mandamentos uns aos outros, mas que a nossa justiça, ela tem que ser maior do que essa justiça simplesmente externa dos escribas e dos fariseus. Nós temos que praticar a lei de Deus por amor, não por obrigação, mas guiados pelo Espírito. Então, nós devemos entender, buscar entendimento da palavra e praticar a palavra por amor. Então, voltando aqui no livro de Gálatas 5, no versículo 6, voltando aqui no versículo 5, ele fala do fermento, né? No versículo 9, aliás, perdão. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, o que Paulo estava querendo dizer com esse fermento? E que ligação que ele tinha com a lei? E ele estava falando da prática da circuncisão. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo, ele diz que um pouco de fermento, ele leveda toda a massa. E ele fez uma referência ao poder de permeação do fermento, que ele impregna toda a mistura da massa. Por menor que seja a quantidade de fermento, uma vez que ele é misturado à massa, toda a massa ficará levedada. E a ideia de um pouco de fermento levedado toda a massa parece ser um ditado, né, um provérbio bem conhecido dessa época. Mas essa ideia, ela também se ajusta ao uso do fermento como uma representação de uma influência corrupta. Por isso, em várias passagens bíblicas, há uma conexão entre a figura do fermento e o pecado. Inclusive, durante a celebração da Páscoa, os israelitas eles tinham que remover todo o fermento de suas casas, conforme está descrito no livro de Êxodo, no capítulo 12, no versículo 15. E nos tempos bíblicos, esse processo de fermentação de uma massa, ele era feito utilizando-se uma porção de uma massa mais antiga, que já estava azeda. E essa pequena porção de massa azeda era misturada num líquido e depois era acrescentada essa mistura à massa com farinha para que o processo de fermentação fosse iniciado. Então, um pouco de fermento ele já era suficiente para levedar a massa. E além disso, por conta das condições de armazenamento naquele tempo, não raramente o fermento acabava contaminado por bactérias que poderiam ser nocivos à saúde física das pessoas que comessem essa massa. Então, embora a massa em si estivesse inicialmente boa, quando misturada ao fermento contaminado, toda a massa ficava contaminada. E em todos os casos, o que fica claro é a capacidade penetrante do fermento na massa. Então, aqui ele está falando que muitas vezes as pessoas começam a praticar alguns ritos que não precisam, que são desnecessários, e quando vê, as pessoas estão muito mais ligadas a esses rituais do que propriamente a palavra de Jesus, e acabam contaminando todos os outros, assim como um fermento que contamina a massa. Essas práticas que nada vão
servir, elas acabam contaminando a todos. Então, Paulo, ele escreveu essas palavras condenando as falsas doutrinas que tinham por objetivo se opor à liberdade que há em Cristo, mediante a suficiência da sua obra redentora. E o apóstolo Paulo, ele estava reprovando o ensino dos judaizantes, que queriam incorporar ao evangelho certas exigências da lei mosaica, como a circuncisão, por exemplo. E mais ainda, aqui em Gálatas, Paulo chamou a atenção dos Gálatas para o caráter transitório dos ritos judaicos, diante a nova realidade permanente inaugurada por Cristo. E nesse sentido, ele explicou que qualquer um que deseja acrescentar qualquer coisa, por menor que seja a mensagem do Evangelho, esse acréscimo se torna uma falsa doutrina, que resulta num evangelho corrompido. Afinal, um pouco de fermento leveda toda a massa. Não pode haver qualquer mistura ao verdadeiro evangelho da salvação pela graça mediante a fé. Se houver, então não estamos mais falando do evangelho genuíno, mas de um falso ensino que busca esvaziar a obra de Cristo e enaltecer o mérito humano num sistema de salvação por obras. Continuando aqui no versículo 10, tenho confiança em vós por meio do Senhor, que de maneira alguma mudareis de opinião, mas aquele que vos perturbar será julgado. Por isso, seja quem for. E eu, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que então ainda sofro perseguição? Assim a ofensa da cruz teria cessado. Bom seria que fosseis cortados aqueles que vos perturbam, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, apenas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas para servir uns aos outros por amor. E ele fala: não usar a liberdade para dar ocasião à carne. Dar ocasião à carne nesse contexto, ele se refere às inclinações pecaminosas da humanidade caída. E a liberdade dos cristãos, ela não é uma base para que eles pequem livremente e sem consequência. Servos uns dos outros, que ele se refere aqui, porque ele fala no final do versículo 13. Apenas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas para servir uns aos outros em amor. E esse servir uns aos outros é a liberdade cristã, não para a satisfação pessoal e egoísta, mas para servir ao próximo. E no versículo 14, Paulo continua: porque toda a lei é cumprida em uma só palavra, mesmo nisso, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A ética da lei anterior do Antigo Testamento é a mesma do Evangelho do Novo Testamento, como é indicado na citação de Levíticos 19, 18. Quando um cristão genuíno ama o próximo, ele cumpre todos os requisitos morais da lei mosaica anterior, concernentes a ele. Esse é o princípio que governa a liberdade cristã. Mas se vós mordeis e vós devorais uns aos outros, veja que não acabeis por vós destruirdes uns aos outros.
Vós mordeis e devorais uns aos outros. Essa é uma imagem de animais selvagens atacando e matando uns aos outros. É uma ilustração detalhada do que acontece no campo espiritual, quando os crentes não amam e não servem uns aos outros. E quem dera essa referência fosse somente no campo espiritual, porque o que a gente mais vê, infelizmente, muito triste, é crentes cristãos atacando uns aos outros, não se respeitando. Então a gente vê que as pessoas elas têm o conhecimento, elas têm o evangelho verdadeiro e genuíno, elas têm o privilégio, a possibilidade de ter uma Bíblia em casa e conhecer a Cristo e ter esse chamado para receber o Espírito Santo, e mesmo assim eles não conseguem se entender. Então a gente vê pessoas de diferentes religiões se relacionando de uma maneira muito melhor do que muitos cristãos. Não é raro e não é difícil conseguirmos falar com pessoas de diferentes credos que creem em outras coisas, senão no verdadeiro evangelho, e eles conseguem ouvir, conseguem conversar. E quando vamos falar com cristãos, dificilmente conseguimos falar um pouco mais e avançar no entendimento, porque acontece exatamente isso que Paulo falou. E essa cena aqui de animais selvagens atacando e matando uns aos outros, quando seria um momento de edificação espiritual, é um momento de cada um querer ser melhor do que o outro, colocar a sua doutrina como verdadeira e como falsa, desperdiçando essa oportunidade de crescimento espiritual, de entendimento melhor da palavra. E o que falta é amor. Se tivesse esse amor que Paulo fala, de respeito, de amar uns aos outros, isso não iria acontecer, não no meio do povo de Deus. Mas infelizmente não é o que tem acontecido. E no versículo 16, Paulo fala: Isso vos digo, andeis no Espírito, e não satisfareis os apetites da carne, porque os anseios da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se mutuamente, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não está sobre a lei. Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, pórfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas que vos falo, como já vos falei outrora, os que praticam não hão de herdar o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, paz, afabilidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Em outras palavras, ele quis dizer: contra essas coisas não há medida. Você pode usar. Quanto mais você usar, mais elas vão se intensificar, mais você vai crescer em espírito. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e com concupiscências, que são as suas vontades. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito.
Não sejamos ávidos da vanglória, provocando uns aos outros, querendo ser maiores e melhores do que os outros, invejando uns aos outros. Então, Paulo fez um verdadeiro manual, né, de como nós, cristãos, nós devemos nos comportar, né? E ele fala aqui que nós não devemos usar essa liberdade, né, para dar ocasião à carne, no contexto que se refere a essas inclinações pecaminosas da humanidade caída, né? Não dá liberdade para essas ocasiões. A liberdade dos cristãos, ela não é uma base para que eles pequem livremente sem nenhuma consequência, e isso é uma coisa que nós vemos também muito comum nos nossos dias, as pessoas justificarem que estão no tempo da graça e não andam no tempo da lei e acham que podem fazer o que querem, né, utilizando dessa liberdade como se Cristo ele tivesse dado uma carta para que as pessoas pudessem usar o nome dele e viver livremente sem nenhuma consequência. E isso não é o que Paulo fala e não é o que Cristo disse também no Sermão da Montanha. Servos uns dos outros, que é esses servos, né, ser servos uns dos outros. Essa liberdade, não para essa satisfação egoísta, né, mas servir uns aos outros, como nós já vimos. E a vida cristã fiel, ela está sobre a direção e o poder do Espírito. Então, Paulo fala aqui nos versos finais como deve ser a vida do cristão, que é fiel a Cristo, né? Fiel às palavras de Cristo. Ele está sobre a direção e o poder do Espírito. Muitas vezes a carne quer fazer muitas coisas, mas o cristão verdadeiro, ele deve saber ouvir a voz do Espírito, andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito. E em resumo, Paulo diz que o Espírito Santo faz a vida de fé funcionar. E se não fosse pelo poder interior do Espírito Santo, a vida de fé não seria espiritualmente mais produtiva ou aceitável a que Deus do que a vida na lei. Então, a nossa vida só é produtiva ou aceitável porque nós somos justificados em Cristo através do Espírito Santo. E eu vou, para finalizar, ler para os irmãos uma reflexão sobre essa liberdade. E alguém descreveu o legalismo e a libertinagem. O legalismo é aquelas pessoas que acham que vão ser justificadas somente pela prática da lei. E a libertinagem é o que muitos acham que estão no tempo da graça e que não precisam mais observar a lei, que podem viver como bem querem e entendem. E alguém descreveu o legalismo e a libertinagem como dois rios paralelos entre a terra e o céu. O primeiro é claro, brilhante e puro, mas as suas águas correm tão profunda e furiosamente que ninguém pode entrar nelas sem se afogar e sem ser despedaçados nas rochas de suas severas exigências. Eles parecem um rio claro, bonito, puro, mas ele se torna tão pesado, que ninguém consegue enfrentá-lo. E o curso da libertinagem é ao contrário, ele é relativamente calmo, tranquilo, e cruzá-lo parece fácil. As pessoas podem viver como querem, podem entrar do jeito que estiverem, não precisam fazer mudança nenhuma, e é prazeroso. Mas as suas águas estão tão contaminadas de veneno e poluentes que tentar cruzá-las é morte certa.
Ambos os cursos são mortais e não podem ser atravessados, um por causa das impossíveis exigências morais e espirituais, e o outro por causa da imundície moral e espiritual. Mas, estendendo-se sobre esses dois cursos, está a ponte do Evangelho de Jesus Cristo. É a única passagem da terra para o céu. Os dois cursos levam à morte, porque são caminhos de homens. O Evangelho leva à vida, porque é o caminho de Deus. E é essa passagem que eu termino esse capítulo 5 do livro de Gálatas. Peço aos irmãos que leiam com calma, porque Paulo ele usa uma linguagem um pouco difícil até de entender, mas que através do Espírito Santo, que todos os irmãos possam orar a Deus e pedir entendimento da palavra, e o mais importante, pedir o discernimento dos espíritos, para que nós, como verdadeiros cristãos, consigamos entender quais são as vontades do Espírito para a nossa vida e quais são as vontades da carne, porque muitas vezes podemos ser enganados, pensando que estamos fazendo a vontade do Espírito, quando na verdade estamos vivendo somente para a carne, fazendo coisas que nada vão ser aproveitadas. E que nosso Senhor Jesus, através do seu Santo Espírito, possa nos orientar para que vivamos conforme a sua vontade. Eu agradeço primeiramente a Deus por essa oportunidade, por nosso Senhor Jesus Cristo, e gostaria de terminar com uma oração e peço para a irmã Kate, se possível, nos dirigir em oração. Oi, Michele, posso sim. Só um minutinho, tá? Para eu me posicionar. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, grandioso, poderoso, soberano Senhor. Graças nós te damos, Senhor, por mais uma noite, Senhor, que nós podemos estar na sua presença, aprendendo da tua palavra, Senhor. Graças nós te damos pela vida da irmã Michele, que trouxe essa palavra para nós, Senhor. Que o Senhor esteja cada vez mais capacitando ela, Senhor, para que cada vez mais, Senhor, ela possa trazer a mensagem, Senhor. Senhor, nos guarde, nos proteja de todo mal e de todo perigo. Nos livra de todo mal, Senhor. Esteja com os nossos irmãos que se encontram reunidos aqui nesse chat, Senhor, e seus familiares. Guarde cada um, Senhor, vá de encontro, Senhor, à necessidade de cada um, Senhor. Nos dê, Senhor, uma noite de sono reparador e um despertar, Senhor, na sua presença, meu Pai. Que nós possamos estar sempre na tua presença, Senhor, que é o que mais importa para a gente nesse momento, meu Pai. Esteja conosco, continue conosco e tenha misericórdia de nós. Essa é a oração que eu faço no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso.